Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Semana passada a gente teve uma aula, né, sobre crimes hediondos, tipos de homicídio qualificado, homicídio privilegiado. E essa semana eu separei para vocês alguns exercícios da OAB com base nessa matéria. Eu mandei alguns desses exercícios no grupo da monitoria com um gabarito comentado e outros eu acabei pegando depois, mas eu envio assim que acabar a aula, tá bom? Então, vamos começar a fazer os exercícios. Aqui. Eu peguei 10 questões no total, tá? 10 questões que não são muito complicadas, mas que já foram vistas em exame da OAB e em outras questões da banca da FGV, tá bom? Então, vamos começar com esse primeiro casinho aqui. Olha só. Pablo, de 13 anos, e Luiz, de 19 anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que marcar aqui é Pablo é menor de idade e Luiz é maior. Amigos de longa data decidiram cometer suicídio. Durante todo o período em que conversaram sobre o tema, sempre condicionaram a realização do ato à presença de ambos, sendo certo que diariamente um instigava o outro a participar do ato. No dia combinado, os dois se dirigiram à principal ponte da cidade e se posicionaram no vão central, afastados um do outro, apenas se olhando, para iniciar a contagem até se jogarem. Os dois pularam ao mesmo tempo. Apesar de a altura ser a mesma, Pablo, que é o menor de idade, ficou em coma por 90 dias no hospital e, ao retornar, teve diagnosticada a sua tetraplegia, perdendo completamente os movimentos dos braços e das pernas. Luiz, por sua vez, sofreu apenas algumas escoriações. Sobre a participação de Luiz no caso narrado, assinale a alternativa correta, conforme expressa a previsão legal. Então, vamos lá, gente. Eu vou conversar com vocês, a gente vai achar a alternativa correta e a gente vai ver por que as outras estão erradas, tá? Letra A. Deverá responder pelo crime de instigação ao suicídio, qualificado pelo resultado morte. Gente, onde é que está o primeiro problema aqui? Qualificado pelo resultado morte. Pablo não morreu, certo? B. Será responsabilizado nas penas do crime de lesão corporal gravíssima. Essa é a resposta correta. Tá bom, gente? Vou marcar aqui. Resposta correta é a letra B. Será responsabilizado nas penas do crime de lesão corporal gravíssimo. Por quê? Nesse caso, não ocorreu o resultado morte, certo? O Pablo apenas teve uma lesão corporal, e quando a gente vai verificar que tipo gravíssimo impossibilitou ele de exercer suas atividades rotineiras por mais de 30 dias, certo? Incidiu na conduta de tentativa de instigação ao suicídio. Esse crime não é possível forma tentada, ou você instiga ou não instiga, certo? Não será responsabilizado porque será beneficiado pelo Instituto do Perdão Judicial, independentemente de as consequências da infração terem atingido de forma grave. Como a gente viu, o conceito desse instituto é justamente atingir o beneficiário de forma tão grave que se torne desnecessário a sanção penal, correto? Então, a questão número 1, superada. Vamos para a segunda. Regina dá à luz ao seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob influência do estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade no intuito de matar Davi. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela, com uma corda, asfixia Bruno, filho recém-nascido de outro casal, Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Diante dos fatos acima narrados, o advogado de Regina, em alegações finais da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, deverá requerer letra A, o afastamento da qualificadora, devendo Regina responder pelo crime de homicídio simples com causa de aumento de pena diante do erro de tipo. Gente, não é possível alegar o afastamento dessa qualificadora porque ela existe, certo? Uma das qualificadoras é matar alguém de que forma? Por asfixia. B, a desclassificação para o crime de infanticídio.
Nessa daqui a gente já consegue ver que está errado. Por quê? Porque no crime de infanticídio é quando a mãe mata o próprio filho sob influência do estado puerperal. Aqui ela estava sob influência do estado puerperal, ela é mãe, mas ela não matou o próprio filho. Desclassificação para o crime de infanticídio. Até aqui correto, certo? Diante do erro da execução, aberratio ipsis, podendo ser reconhecida a agravante de o crime ser contradescendente, já que são consideradas as características de quem se pretendia atingir. Correta. Essa daqui é a questão correta. Nós temos a desqualificação desse crime por erro na execução, certo? Só que como ela pretendia atingir o seu filho, configura-se como agravante do crime por descendente. Ok, pessoal? E vamos ver por que a última estava errada. A desclassificação para o crime de infanticídio, correto, diante do erro sobre a pessoa, podendo ser reconhecida agravante do crime ser contradescendente, já que são consideradas as características de quem se pretendia atingir. Qual que é o problema dessa questão? Erro sobre a pessoa. Aqui foi erro na execução, ok? Superada essa alternativa, vamos para a 3. Assinale a alternativa incorreta. Isso daqui é muito importante a gente prestar atenção, tanto na OAB quanto em qualquer outro concurso que a gente for fazer, né? Incorreta. Eu já errei várias e todo mundo que já prestou provas de concurso, na hora do nervosismo, a gente acaba deixando passar essa palavrinha que é de muita importância, né? Então, vamos lá. A. O delito de feminicídio é homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Tá correto? B. A infração penal de infanticídio consiste em matar, sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Correta também. O crime de aborto é punível se praticado com ou sem o consentimento da gestante. Correto. Então, só sobra a letra D. E ela está incorreta, certo? Não se pune quem induz, instiga ou auxilia materialmente aquele que se automutila. Gente, essa questão tá incorreta, certo? É punido quem instiga, auxilia ou induz, mesmo que materialmente, aquele a cometer suicídio ou ao se automutilar, ok? Questão número 4. Não se considera o homicídio qualificado quando cometido A, por motivo fútil, a gente sabe que essa é uma das qualificadoras. B, a traição de emboscada ou mediante dissimulação. A gente sabe que essa é uma qualificadora também. Essa questão, ela é mais uma pegadinha. Então, é aquela questão que você tem que ter conhecimento sobre a lei seca para você conseguir achar o que está de errado nela. Porque, de primeiro, quando você bate o olho em todas as questões, você fala, não, mas não tem questão... todas estão certas. Não tem uma questão aqui que está diferente, todas estão corretas. Mas não é o caso, olha só. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até 4º grau. Aqui que está o erro. Essa é a famosa pegadinha. Aqui está o erro. Realmente, contra a autoridade ou agente descrito nesses artigos, assim como na função em decorrência dela, assim como a seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau em razão dessa condição. Aqui, para a resposta ser correta, qualificadora presente na norma expõe até 3º grau. Então, essa daqui é a resposta correta. E o último, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Gente, tá correta, né? A gente também viu na aula passada que essa daqui é uma das qualificadoras. Vamos para a questão 5, uma questão mais comprida. Maria, uma mulher de 25 anos, estava grávida
e passou por um parto complicado que resultou em diversos problemas de saúde, tanto para ela quanto para a recém-nascida, que nasceu prematura e com complicações respiratórias. Devido à falta de acompanhamento médico adequado durante a gravidez, Maria estava sobrecarregada emocionalmente e fisicamente. Após o parto, Maria foi diagnosticada com depressão pós-parto, o que a deixou em um estado emocional extremamente fragilizado. Ela estava lutando para cuidar de sua filha, que necessitava de cuidados médicos intensivos, e sentia-se culpada por não ter tido um companheiro médico adequado durante a gestação. Em um momento de desespero, Maria, ainda sob influência de sua depressão pós-parto, vamos dar uma grifada nas partes mais importantes, porque é mais compridinho o texto, né? Entrou no quarto do hospital onde sua filha estava internada. E, sem pensar claramente nas consequências, sufocou-a com um travesseiro. Este ato foi realizado sem premeditação e sem a intenção consciente de matar sua filha. Após cometer o ato, Maria entrou em choque e relatou o que havia acontecido às enfermeiras do hospital. Ela foi detida pela equipe de segurança do hospital e a polícia foi chamada para investigar o caso. Durante o interrogatório, Maria demonstrou remorso e afirmou que agiu impulsivamente devido à sua condição emocional e mental fragilizada. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a alternativa que define corretamente o crime praticado por Maria. Vamos lá. Primeiro, aborto. Aborto não pode ser. A criança já era nascida, correto? B, infanticídio. Gente, você lê no caso, tá explícito o conceito de infanticídio. Olha só as partes que a gente marcou. Sobre a influência da depressão pós-parto, ou seja, estado puerperal, entrou no quarto do hospital onde matou sua filha, perdão, matou sua própria filha, sufocando-a. Depois ela ainda fala que ela agiu impulsivamente devido à condição emocional e mental fragilizada. Gente, esse é o conceito. Se você entrar no artigo do infanticídio, é o conceito dele. Então, a resposta correta, alternativa B. E as outras a gente já sabe porque não é, certo? Homicídio não é porque é infanticídio. Feminicídio, não matou em condição de ser mulher, correto? Homicídio qualificado, não. Infanticídio, ok? Vamos para a próxima. No dia 25 de dezembro de 2022, Thales matou seu filho de 13 anos, Joaquim, se utilizando de uma arma de fogo de uso restrito, com o fim de assegurar a impunidade de outro crime que havia cometido. Em relação ao caso narrado e com base no CP, assinale a opção que elenca de modo mais completo as circunstâncias que aumentam a pena de Thales, as qualificadoras ou causas de aumento de pena. Aqui eu acho que a banca até foi legal, porque ela trouxe as duas opções, que é uma coisa que normalmente, atualmente, nas provas da OAB, a gente já não verifica mais. Essa questão a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque quando a gente bate o olho em qualquer alternativa, a gente vai achar que é certa. Só que o problema é que cada alternativa vai ficando mais completa que a outra. Então, não é que a alternativa A ou D esteja errada, sim que tem outras que são mais completas, ok? Então, vamos lá. Olha só, alternativa A. O fato de o crime ter sido praticado em data festiva contra menor de 14 anos e com o fim de assegurar a impunidade de crime anterior. Aqui, o crime ter sido praticado em data festiva, isso não existe, tá? Não existe essa circunstância no nosso ordenamento jurídico. Contra menor de 14 anos, tá certo. E com o fim de assegurar a impunidade de crime anterior, tá certo. Mas o que está errado aqui? O primeiro fato, certo? Está incompleta essa alternativa. Agora, vamos para a alternativa B. O fato de o crime ter sido praticado em data festiva, ser Thales ascendente de Joaquim, ter sido utilizado de arma de fogo de uso restrito. Está incompleta. O fato de ter sido praticado contra menor de 14 anos e ter o agente utilizado de arma de fogo de uso restrito. Essa aqui está correta. Não tem nenhuma parte dela que não esteja presente no nosso ordenamento jurídico. Entretanto, ela está incompleta. E é aí onde a gente vai chegar agora na alternativa mais completa. Olha só.
O fato de o crime ter sido praticado contra menor de 14 anos, tá certo, porque o filho do Thales tinha 13 anos, o Joaquim, certo? Ser Thales ascendente de Joaquim, correta também, porque ele era pai. Ter se utilizado de arma de fogo de uso restrito com o fim de assegurar a impunidade de crime anterior. Essa daqui é a alternativa correta. Vamos ver por que a E não está correta. O fato de Thales era ascendente de Joaquim, tá correto. Ter se utilizado de arma de fogo de uso restrito com fim... Ah, tá. A E não está correta porque a D está mais completa, porque a D coloca que o fato foi praticado contra menor de 14 anos. E aí a E não deixa de falar sobre esse aspecto. Então, a letra correta, D. Ok? Vamos para o próximo. Uma mulher jovem de 20 anos de idade, com a intenção de esconder a gravidez dos familiares, expulsa o septo, errado, dolosamente do seu ventre na 15ª semana da gestação. Perante a lei, como essa situação é caracterizada? Essa aqui é muito simples, né, gente? Essa aqui, se caísse na minha prova do AB, eu iria ficar bem feliz. Não é crime devido ao estado puerperal da mulher. Aqui, não tem como, estado puerperal, certo? Enquanto a mulher ainda está grávida. Estado puerperal é logo após o parto. Não se pode qualificar como crime antes de uma avaliação psiquiátrica da mulher. É absurdo. Crime de infanticídio. Não pode ser porque ainda não há o estado puerperal, correto? Crime de homicídio? Não, crime de aborto. Essa daqui estava bem tranquila, né? Bem fácil. Estamos chegando ao fim, vamos para a 8ª questão. Carlos, tomado por um ciúmes doentio, motivador de constantes brigas com Débora, sua esposa, decidiu que a mataria. Certo dia, ao chegar em casa, viu que uma pessoa dormia no sofá e, julgando tratar-se de Débora, contra ela disparou, causando-lhe a morte. Ao aproximar-se do corpo, constatou que matará a própria filha, a quem muito amava. Nesse caso, à luz das disposições trazidas pelo Código Penal, é correto afirmar que Carlos deverá ser responsabilizado por homicídio culposo. Não. Isso aqui está errada, certo? A intenção do Carlos era de matar. Ele não esperou que o resultado não acontecesse ou ele não previu o resultado. Ele queria o resultado morte. Carlos praticou o crime de homicídio culposo, mas o juiz poderá deixar de lhe aplicar a pena. Aqui ele está falando do perdão judicial. Também não é o caso, porque ele tinha o intuito de matar. Agora, C. Carlos responderá por feminicídio como se tivesse, em situação de violência doméstica, matado a própria mulher. Essa é a alternativa certa. Essa era a intenção do Carlos, por mais que tenha tido um erro na sua execução. Mas essa era a intenção do Carlos, então ele responde como se tivesse matado a própria mulher. E a D, Carlos é isento de pena, incidindo na hipótese uma excludente de licitude. Totalmente errada, né? Não é o caso. Vamos para a 9. Kátia, namorada de Lisandra, em um restaurante, inconformada com o anúncio dessa de que deseja pôr fim ao relacionamento amoroso, desfere-lhe facadas com o intuito de matá-la. Deixando em seguida o local. Socorrida por terceiros, Lisandra é hospitalizada, vendo o enfermeiro Miguel, por descuido, a trocar a medicação prescrita à paciente, aplicando-lhe substâncias diversas que lhe provocam a morte por choque anafilático. Diante do caso narrado, Kátia deverá responder por... Gente, esse daqui é bem legal, porque a gente viu exatamente... Vou falar agora, vou dar a dica. A gente viu exatamente como que funcionava o homicídio culposo, imperícia, negligência. A gente viu certinho as qualificadoras. Então, esse daqui é uma questão bem legal, né? Primeiro, feminicídio e Miguel por homicídio culposo. Aqui o que está errado, gente? Quando a gente bate, a gente acha que está certo, mas não é feminicídio, é tentativa de feminicídio, porque a vítima não veio a falecer, ok? Tentativa de feminicídio e Miguel por homicídio culposo. Essa é a alternativa correta, tá? Tentativa de feminicídio por parte da
Kátia e Miguel por homicídio culposo. Por causa do quê? Imperícia. Vamos recordar isso da última aulinha que a gente teve, certo? Falta de qualidade técnica no agir da profissão dele. Ele deveria saber, ele não deveria cometer um erro desse, certo? Ele não deveria ter descuido na hora de trocar a medicação do paciente, então, por uma imperícia, ele comete um homicídio culposo, certo? Então, a gente tem a tentativa de feminicídio da Kátia de um lado e o homicídio culposo por imperícia do Miguel do outro. Aqui tá errado, porque o homicídio do Miguel não foi doloso, certo? Ele não teve a intenção de matar e nem assumiu os riscos do resultado. Lesão corporal qualificada, não, porque a intenção da Kátia era matar e não machucar. Miguel por homicídio culposo, já falamos. Lesão corporal qualificada, é aqui que tá errado, né? No caso aqui, a intenção era de matar. E o Miguel, homicídio culposo, tá correto, mas a outra parte está errada, eu não marquei qual que era certa. A alternativa B é a resposta correta. Agora vamos para 10, que também é um exercício bem legal. Achei ele mais que a gente tem que dar uma pensada e a gente tem que lembrar bastante do conceito e como se aplica. Porque de primeira, quando eu fui fazer esse exercício, eu fiquei pensando, será que é essa mesmo? Será que eu tenho certeza que é essa? Então vamos lá, ó. Richard era um engenheiro responsável pela construção de um prédio em Aracaju. Em determinado momento, quando o prazo para entrega da obra estava prestes a se concluir, foi informado pela equipe de que havia uma dificuldade em encontrar no mercado material de suficiente resistência para a finalização da estrutura das vigas de sustentação. Determinou, então, que se prosseguisse como um material mais barato e substancialmente menos resistente. Perguntando se estava ciente dos riscos, inclusive do desabamento, disse: é melhor correr esse risco do que atrasar a entrega. Meses depois, em razão da falta de resistência das vigas, o prédio desabou. Nesse caso, Richard não poderá ser responsabilizado pelas mortes. Incorreto. Responderá por homicídio culposo diante de sua negligência. Aqui, primeiro que se fosse homicídio culposo, não seria por negligência, certo? Seria por imperícia. Falta de agir na profissão que ele exercia, certo? Responderá por homicídio culposo. Aqui que é complicado, gente, porque vamos lá. Olha a frase do Richard. É melhor correr esse risco do que se atrasar. Ele escolheu correr esse risco, certo? Como se ele não se importasse com o resultado, certo? Vamos correr o risco. Então, está errada essa questão. Responderá por homicídio culposo diante de sua imprudência. Olha só, essa questão faz com que a gente, o tipo das alternativas, faz com que a gente pense que é homicídio culposo, porque ele colocou diante de negligência, imprudência e imperícia. Então, a gente fica tão focado em relembrar o que é imprudência, o que é imperícia, o que é negligência, e qual que foi o ato que o Richard cometeu, que a gente se esquece que ele assumiu o risco de produzir o resultado. É diferente da culpa, lembra? A culpa, o resultado é previsível e o autor não previu o resultado, ou o resultado era previsível e o autor esperava ansiosamente que o resultado não se concretizasse. Diferente do dolo. Dolo, a gente tem o dolo direto, em que o agente tem por objetivo a morte, o resultado morte, e o dolo eventual, que é o que pega nesse caso, que é aquele dolo em que o autor comete o crime, certo? E independe o resultado para ele. Ele assumiu o risco de produzir o resultado morte, correto? Então, aqui, a resposta correta é a letra E. Responderá por homicídio doloso porque assumiu o risco do resultado. Ele mesmo falou, é melhor correr esse risco. Ele assumiu. E isso é muito, essa questão eu acho ela bem legal, porque é uma questão que faz a gente pensar na diferença entre o homicídio doloso eventual e o homicídio culposo consciente, certo? Então, a gente tem que ter na cabeça essa diferença entre o homicídio doloso eventual, em que o agente comete o crime e assume o resultado, o risco do resultado morte, e o homicídio culposo consciente, em que o resultado é previsível e o agente espera que aquele resultado não ocorra.
que não foi o caso do Richard. Esse ele escolheu, ele optou por correr o risco para não atrasar a entrega. Gente, essas foram as questões de hoje. Eu vou disponibilizar elas no grupo da monitoria do 3º ano da noite e da manhã, tá? Vou também enviar um gabarito comentado para quem não pôde assistir a aula. Tentem fazer esses exercícios, vejam se vocês conseguem acertar, para a gente ter uma ideia de como que está em relação à banca FGV. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato, tá bom? Então é isso e até a próxima aula.